estaria em contradição com seus princípios de caridade e de tolerância se não a respeitasse. Então, uma das leis naturais é a lei de liberdade. Os espíritos ensinam isso. Kardec ensina isso. Então, se o espiritismo viesse tentar convencer as pessoas, não respeitar as suas opções religiosas, as suas opções filosóficas, ele estaria contrariando um dos seus ensinamentos, ele estaria se contradizendo, porque na medida em que a doutrina ensina a lei de liberdade como uma das leis naturais necessárias para que nós possamos realizar o progresso que estamos buscando rumo à perfeição que nos é possível, se ele ensina essa lei de liberdade, e dentre essa liberdade está a de consciência, que os espíritos dizem que é única, que é a liberdade absoluta, que não pode sofrer nenhum tipo de restrição, é a liberdade de pensar, a liberdade de consciência, porque ninguém pode penetrar no nosso pensamento e nos obrigar a modificar as nossas ideias, né? Nós podemos até ser constrangidos a não externar esse pensamento, né? Isso já houve na história da humanidade, em vários momentos, regimes de governos que proibiam as pessoas de se manifestarem, né? Regimes restritivos à liberdade de expressão. Mas a liberdade de pensamento, isso é impossível, porque ninguém tem como dominar o pensamento do outro. Então, se o Espiritismo ele ensina a lei de liberdade e ensina que a liberdade de consciência, a liberdade de pensar é a única modalidade de liberdade absoluta, que não pode sofrer nenhum tipo de restrição, como é que ele ia querer violentar essa liberdade de alguém, obrigando-a, forçando-a ou tentando convencê-la a se tornar espírita? Se alguém conscientemente se empenhasse em crer, por exemplo, que o Sol acho que nós pulamos um pedaço. Não, é isso mesmo. Aos seus olhos, toda crença, desde que seja sincera e não induza a fazer o mal ao semelhante, é respeitável, ainda que seja errada. Então, toda religião que procura levar o homem à prática do bem, levar o homem ao amor aos seus semelhantes, à prática da caridade, ela deve ser respeitada, deve ser entendida como algo positivo. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual era a melhor religião, os espíritos responderam ao codificador, que a melhor religião é aquela que faz mais homens de bem, quer dizer, aquela que consegue melhorar o indivíduo, melhorar o homem. Essa aqui é uma boa religião. Então, se a pessoa tem na sua crença uma crença que seja sincera, que ensina a prática do bem, que ensina o amor ao próximo, o amor ao semelhante, não há por que ela deixar de professá-la, né? A menos que ela se convença que existe uma outra que atenda mais às suas necessidades. Então não há por que retirar essa pessoa do seu segmento religioso. Se alguém conscientemente se empenhasse em crer, por exemplo, que é o Sol que gira em volta da Terra, nós lhe diríamos, se isso lhe agrada, acredite, porque sua crença não vai impedir a Terra de girar. Mas assim como não procuramos violentar a sua consciência, não procure violentar a dos outros. Então, se uma crença, se ela pode ser equivocada com relação à realidade da nossa existência, e nós sabemos que a doutrina nos mostra que muitos conceitos religiosos, muitos preceitos que as religiões tradicionais ensinam, eles estão em desacordo com a realidade, eles estão em desacordo com a lei de Deus, estão em desacordo com os atributos de Deus, de bondade, de misericórdia, de sabedoria. Mas se essas pessoas acreditam naquilo,
não vai ser essa crença que vai modificar a realidade, que vai modificar a verdade das coisas. Como no exemplo que ele cita, se alguém acredita que o Sol aqui gira em volta da Terra, isso não vai modificar a situação, não vai fazer com que a Terra fique estática e o Sol gire em torno dela. Isso não vai modificar, de qualquer maneira, não vai impedir. Então, que ela fique com a sua crença, que ela continue acreditando nisso, mas que também não procure violentar a crença dos outros. Ou seja, que não violente aqueles que seguem a doutrina espírita, que aceitaram a doutrina espírita, que era o que mais acontecia na época, né? Como nós vamos ver aqui no curso do estudo. Exato. Deve ser respeitada. Se de uma crença inocente em si mesma se fizer um instrumento de perseguição, ela se tornará nociva e pode ser combatida. Então, se uma crença, ao contrário, ela é nociva, ela ensina a prática do mal, ela ensina o desamor, a desafeição aos seus semelhantes, é claro que essa crença, então, deverá ser combatida. Se ela é uma crença que vai trazer o mal para a humanidade, vai fazer a humanidade parar o seu processo de crescimento, aí sim ela deve ser combatida. Mas se é uma crença que ensina o bem, que ensina o amor, que ensina a fé, ensina a prática da caridade, ainda que ela se fundamente em alicerces falsos, né, que a doutrina nos mostra serem equivocados, ela não estará fazendo nenhum mal à pessoa que segue essa crença. Então vamos respeitá-la, vamos deixar que ela continue com a sua crença, porque ela está aí fazendo bem. E ele continua: esta é, senhor Abade, a linha de conduta que eu tenho mantido com os ministros dos diversos cultos que me têm procurado. Quando me questionam sobre alguns pontos da doutrina, eu lhes dou as explicações necessárias, sempre me abstendo de discutir certos dogmas com os quais o Espiritismo não tem de se preocupar, sendo cada pessoa livre nas suas apreciações, mas eu jamais fui procurá-los, com o intuito de enfraquecer a sua fé por uma pressão qualquer. Então, Kardec aqui está explicando ao Abade que aqueles representantes de outras correntes religiosas que o procuram para conversar, trocar algum tipo de questionamento com relação a um determinado ponto que a doutrina sustente, que ele atende a todos e procura responder de acordo com os princípios doutrinários, né? Mas sem atacar a crença dessas pessoas, sem procurar discutir determinados dogmas. E nós sabemos que dogma é um artigo de fé cega, né? Porque não admite nenhum tipo de questionamento, ele não precisa ser demonstrada a sua veracidade, mas que faz parte do corpo doutrinário de um determinado sistema religioso. Então não adianta discutir dogmas, porque se eles são aceitos de modo irrefletido, são aceitos compulsoriamente, sem possibilidade de qualquer contestação, de qualquer questionamento, não há então o que discutir, não há o que questionar. Então Kardec sempre atendia, né, como ele diz aqui, aos representantes de outras correntes religiosas. Oi, Elisa, tudo bem? De outras correntes religiosas que o procuravam em busca de esclarecimento sobre certos pontos abordados pela doutrina, mas nunca atacando as suas religiões, nunca procurando tirá-los dessa religião para fazê-los convertê-los espíritas. E ele continua: aquele que nos procura como um irmão, nós o acolhemos como um irmão. Aquele que nos repudia, nós o deixamos em paz. Este é o conselho que dou incessantemente aos espíritas, visto que jamais aprovei aqueles que se atribuem a missão de converter o clero.
Eu sempre lhes digo, semeiem no campo dos incrédulos, porque lá existe uma imensa colheita para fazer. Então, Kardec aqui demonstrando que, respondendo, né, explicando a esse abade, que aqueles que o procuram como um irmão, ou seja, de modo educado, civilizado, que ele também o acolhe como um irmão. Aquele que simplesmente ignora, que não procura nenhum tipo de diálogo, que não procura nenhum tipo de esclarecimento, esse ele deixa em paz também, não procura, não ataca essas pessoas, né? E que ele tem aconselhado aos seguidores da doutrina que se abstivessem de procurar os membros do clero para convertê-los, para tentar convertê-los. Eram aqueles espíritas exaltados de que ele nos fala em outras obras, aqueles espíritas que achavam que deveriam, que tinham como tarefa fazer as pessoas mudarem sua maneira de pensar, fazer as pessoas aderirem à doutrina que surgia. Então Kardec sempre desaconselhou isso, sempre desaconselhou que se fizesse esse tipo de pregação. É claro que a doutrina ela deve ser sempre, e na época já havia essa necessidade, ele já deixava isso claro, ela deve ser propagada, né? Todas as oportunidades que nós tivermos de divulgar a doutrina, como essa que nós estamos fazendo aqui nesse momento, que nós estamos tendo nesse momento, nós devemos aproveitar, mas sem essa ideia de as pessoas, constranger as pessoas a se tornarem espíritas. E é isso que ele sempre o fez e sempre recomendou aos seguidores, aqueles que se enganjavam no movimento espírita nascente naquela ocasião. Então, ele recomenda aos espíritas que semeiem no campo dos incrédulos, ou seja, procuram levar a divulgação da doutrina, o esclarecimento da doutrina, àqueles que são incrédulos, porque é para esses que a doutrina veio. É lá que está a colheita para se fazer, como disse aqui Kardec na resposta ao abade. Então, é entre esses que não creem em nada, que estão descrentes, que o processo religioso levou a uma situação de descrença em relação às leis de Deus, são esses que o Espiritismo precisa esclarecer. É para esses que o Espiritismo veio, como ele diz aqui na resposta ao abade. E isso Kardec sempre demonstrou. Quem lê a Revista Espírita vai constatar inúmeras respostas de Kardec às correspondências que lhe eram dirigidas. Ele sempre tratou esses missivistas, né, que lhe dirigiam correspondência, contestando a doutrina, ele sempre tratou com o máximo polimento, com a máxima urbanidade, com a máxima fraternidade. Nunca procurou desmerecer o crítico. Ele sempre discutiu no campo das ideias. Ele nunca levou as questões para o campo pessoal. Ele nunca atacou pessoalmente ninguém. E ele respondia unicamente com os conceitos espíritas. Respondia dentro dos parâmetros doutrinários. E é isso que ele está recomendando aqui. Mesmo aqueles que o atacavam de modo grosseiro, com muitos impropérios, com xingamentos mesmo, nós vamos ver que a resposta que ele lhes dava era sempre sempre na mesma toada, de fraternidade, tratando aquele que estava o agredindo, estava o ofendendo, muitas das vezes até moralmente. Ele tratava sempre com fraternidade, como um irmão que estava equivocado com relação à doutrina, por desconhecer. Então é isso que ele recomenda, que nós tenhamos agir da mesma maneira, tratando do mesmo jeito, como um irmão, aqueles que nos criticam. O Espiritismo não se impõe, como eu já disse, porque ele respeita a liberdade. Ele sabe, aliás, que toda crença imposta é superficial e só dá as aparências da fé, não a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos.
de maneira que cada um possa formar sua opinião com o conhecimento de causa. Então Kardec aqui demonstra que uma crença que é aceita de modo compulsório, mediante um constrangimento, é uma crença que vai gerar uma fé superficial, não uma fé verdadeira, uma fé sincera, aquela que pode enfrentar a razão, como ele disse no Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as épocas. Vai ser uma fé superficial, uma fé apenas de aparência, porque a pessoa não estará aceitando aquela crença por convencimento, como produto de um processo de reflexão. Ela vai estar aceitando aquela crença porque foi constrangida, porque foi compelida por outrem a aceitá-la. Então, se a doutrina ela é a expressão da verdade, se ela defende os princípios de liberdade, ela deve respeitar esse direito do próximo. Ou seja, os espíritas eles devem fazer, sim, a divulgação, expor os princípios doutrinários às pessoas, para que elas possam refletir, mas deixar que, de posse desse conhecimento, de posse desses elementos de reflexão, as pessoas decidam o rumo a tomar. É isso que Kardec recomenda, é isso que ele responde aqui ao Abade. Aqueles que os aceitam, padres ou leigos, o fazem livremente, e porque os acham racionais. Mas nós não queremos isso de maneira alguma daqueles que não são da nossa opinião. Se hoje existe luta entre a Igreja e o Espiritismo, nós temos consciência de não a haver provocado. Quer dizer, então não importa que se a pessoa já esteja engajada em outra corrente do pensamento religioso ou não. Se ela toma conhecimento dos princípios espíritas, se ela conhece os conceitos doutrinários e os aceita livremente, porque os acham lúcidos, os acham racionais, compatíveis com a lei de Deus, ótimo, né? Isso seria, é isso que Kardec queria. Mas aqueles que se opõem às ideias, a esses Kardec não teve a preocupação de tentar levar os conceitos espíritas a todo preço, a todo custo, para fazê-los se tornar espírita. E como ele diz aqui, se hoje a luta entre a Igreja e o Espiritismo, não foram os espíritas que a provocaram, não foram os espíritas que atacaram a Igreja, mas sim o contrário. A Igreja é que se posicionou, contrariamente ao Espiritismo, com críticas violentas, né, com ataques sistemáticos que faziam a Kardec e aos seus seguidores, aqueles que estavam aderindo à doutrina. Então, se há essa incompatibilidade, né, de pensamentos, esse estado que havia à época, né, de hostilidade entre os espíritas e a Igreja, Kardec deixa claro aqui que não partiu dos espíritos, essa animosidade, exato. Não partiu dos espíritas, mas sim daqueles seguidores da Igreja, daqueles que faziam parte do clero. E isso nós vamos ver, mais uma vez eu recomendo, na Revista Espírita, quando muitos padres, muitos bispos escreviam a Kardec cartas, correspondências iradas, ofendendo o codificador, hostilizando o codificador, taxando os seguidores da doutrina, muitas das vezes, de loucos, de mistificadores. Então, os ataques não partiram de Kardec, porque, como eu disse, ele sempre respondeu às críticas com urbanidade, com fraternidade, dentro dos limites da boa convivência, da boa educação. Mas nem sempre ele foi correspondido. E mesmo aqueles que o atacavam de maneira mais violenta, ele respondia no mesmo padrão, com a mesma civilidade, com a mesma urbanidade, com a mesma fraternidade. E é isso que ele recomenda que os espíritas o façam.
Hoje, nós ainda vemos, já não com a mesma intensidade de quando a doutrina foi lançada na Terra, né? Despertou essa ira do clero, do segmento religioso ortodoxo. Mas ainda vemos muitas correntes religiosas que hostilizam os espíritas, o espiritismo, né? Muitos seguidores de outras correntes de pensamento religioso que têm esse preconceito, e mais do que o preconceito, essa hostilidade em relação ao espiritismo e a outras religiões também espiritualistas, principalmente os nossos irmãos da Umbanda, que sofrem muito, né? Nós vemos aí, muitas das vezes, vez por outra, aparecendo nos jornais, notícias de que centros de Umbanda foram atacados por seguidores de um pensamento evangélico ortodoxo, destruíram aquelas imagens, aqueles objetos que a Umbanda se utiliza, botaram fogo no estabelecimento. A gente vê isso aí, vez por outra surge essas notícias. Quer dizer, é a intolerância religiosa que infelizmente ainda se faz presente por parte de alguns segmentos. Felizmente não é a maioria. A casa, o centro espírita que eu dedico aí o meu trabalho, né, que centro espírita material convencional, está localizado em frente a uma igreja de grande movimento aqui na região. E a relação que nós temos com as autoridades daquela igreja, elas são civilizadas, são as melhores possíveis, né? Nós, quando nos encontramos, né, estamos em frente um ao outro, só atravessar a rua, nós nos cumprimentamos. Nós, quando temos algum tipo de dificuldade material, por exemplo, quando falta água na região, nós procuramos trocar ideias, procuramos nos ajudar mutuamente. Exato, existe o respeito, existe a consideração. Inclusive, muitas das vezes, essas autoridades lá da igreja, elas procuram ver no que a gente pode ajudar determinadas pessoas que elas estão, que a igreja não tem condições de satisfazer a necessidade. Quer dizer, há essa troca de ideias, essa troca não de ideias, né, porque nós não discutimos essa questão, né, de conceitos, mas há essa troca de atitudes, né, de determinados procedimentos que se fazem necessários para o bem da comunidade. Porque a comunidade que está ali, a comunidade carente, ela não está interessada no tititi religioso. Ela está interessada, primeiro de tudo, em ter as suas satisfações materiais minimamente atendidas. E então ela não está querendo saber se a ajuda vem do centro espírita, ou se vem de uma igreja católica, ou se vem de um templo evangélico. Ela está precisando ali no momento de ter a sua necessidade material atendida. É claro que nós temos algo muito mais importante, muito mais precioso do que o pão material. Nós temos a oferecer o pão espiritual, que é a doutrina, os conceitos, mas esse pão espiritual ele só vai poder ter alguma utilidade, fazer algum bem, fazer com que a pessoa progrida, se ela satisfizer a necessidade do pão material. Porque com fome ninguém consegue refletir sobre filosofia, seja ela religiosa ou não. Então há essa troca, né, de sempre em benefício da comunidade. Exato, fez Raul Teixeira, né, fez um seminário. Exato. Nos Estados Unidos principalmente, já não há essa intolerância, né? As igrejas evangélicas de lá, elas são mais abertas, elas não são tão ortodoxas como essas seitas que se criaram aqui no Brasil, né?
que são intolerantes, lá existe uma maior margem de tolerância. Pois é, o problema do pensamento religioso é que cada um, a tendência nossa é achar que a nossa opção é a única que serve, é a única correta, quando nós temos que admitir, como Kardec fazia, que possa existir outras concepções que atendam também à necessidade do homem, que estejam trabalhando na melhora da humanidade. Nós não podemos ter a pretensão da exclusividade da prática do bem, a exclusividade da prática do esclarecimento, cristão ou não. É preciso que nós tenhamos essa compreensão, o que ainda nos é um tanto difícil. Como eu disse, né? A nossa tendência é achar que a nossa opção é a única que serve, a única que vai salvar a humanidade. E aí, então, é que surgem as intolerâncias, surgem os conflitos, os preconceitos, as animosidades, que muitas das vezes interferem até no ambiente familiar, quando há essa diversidade de pensamento religioso no seio de uma família, né? Muitas das vezes a coisa degenera para um conflito familiar, o que é muito desagradável. E é isso que Kardec sempre recomendou, que pelo menos não partisse dos espíritas. Se vai haver intolerância, se vai haver preconceito, se vai haver falta de harmonia, que eles não partam do espírita. Porque o espírita, pelo esclarecimento que ele recebe, pelo conhecimento que ele já está começando a entrar na posse, ele tem o dever maior da compreensão, o dever maior da tolerância. Porque a doutrina nos ensina que a religião, a fé, ela expressa um momento evolutivo do espírito, aquele espírito que está ali reencarnado. Ela é a expressão daquele momento que o espírito está vivenciando. Então, não adianta querer forçá-lo a entender algo que ele ainda não está capacitado a fazer. O seu momento chegará, né? A doutrina, como nós já dissemos aqui antes, ela vai se impor pela sua lucidez, pela sua racionalidade, pela sua veracidade em relação às leis de Deus. Mas nem todos estão evoluídos o suficiente para terem já nesse momento esse entendimento. Então é preciso compreensão, né? Como diz a Elu aí, compaixão. É preciso entendimento, saber que aquele que pensa diferente de nós, ele está pensando dessa maneira porque é o que o seu momento evolutivo permite. Nós achamos que o nosso pensamento é o melhor, né? Aquilo que nós nos interessa é a melhor maneira de fazer a humanidade progredir. Mas não podemos ter a pretensão do monopólio, sermos monopolistas, achar que só a nossa corrente de pensamento é que serve, só ela é que vai poder levar a humanidade ao progresso. Bom, vamos seguir, ainda dá tempo de ver mais uma questão. Então, a seguir é um argumento do padre. Se a Igreja, vendo surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que em sua consciência acredita que deve condenar, o senhor lhe contestaria o direito de discuti-los e combatê-los, de prevenir os fiéis contra o que ela considera como erros? Então o padre está aqui argumentando se a Igreja considera que a doutrina é equivocada, que a doutrina é prejudicial aos seus fiéis, que se Kardec consideraria um erro combatê-la. E vamos ver o que o codificador responde. De maneira alguma contestamos um direito que reclamamos para nós mesmos. Se a Igreja tivesse se encerrado nos limites da discussão, nada melhor. Mas leia a maioria dos escritos emanados de seus membros ou publicados em nome da religião, os sermões que têm sido pregados, e verá neles a injúria e a calúnia transbordarem de todos os lugares, e os princípios da doutrina indigna e perversamente desfigurados em toda parte. Quer dizer, é aquilo que nós já nos referimos antes, né? Aquelas correspondências que Kardec recebia, aqueles relatos de sermões que eram praticados nas cerimônias religiosas da Igreja, sempre, como ele diz aqui, com injúrias e calúnias, com ofensas morais. É isso que ele está
reclamando do padre de que deveria ser evitado. Não que a igreja oriente os seus fiéis a não aceitarem a doutrina. Se ela acha que a doutrina é perniciosa, que ela vai fazer o mal aos seus fiéis, que ela oriente-os a não aceitá-la. Mas, até para isso, é preciso civilidade, é preciso urbanidade, é preciso respeito. E não que seja através de sermões, né, de textos que eram publicados na Revista Espírita, com ofensas, com calúnias. Exato, sem difamar, né, sem entrar no mérito. Porque Kardec, que eu disse aqui também, ele sempre discutiu no campo das ideias. Ele nunca levou as coisas para o lado pessoal. Mas esses segmentos da igreja, na época, eles procuravam impor os seus pensamentos pela desqualificação daqueles que pensavam de modo diferente. Que é uma prática até muito, ainda hoje, muito comum, né? A gente, infelizmente, ainda vê aí nas pessoas. Quando não se pode combater uma determinada ideia, quando não se tem argumento para desconstruir um determinado pensamento, procura-se atacar a pessoa, o seu autor, procura-se desqualificá-lo, para então poder desmerecer a sua ideia. E isso é o que era feito, e é contra isso que Kardec estava se insurgindo aqui com o padre. Ele continua: do alto do púlpito, não temos sido, os espíritas, qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública, e aqueles a quem a doutrina reconduziu para a fé serem amaldiçoados e rejeitados pela Igreja, com a alegação de que ainda é preferível ser incrédulo a acreditar em Deus e na própria alma pelo Espiritismo? Quer dizer, então, eles atacavam também aqueles que tinham saído da incredulidade pelo ensinamento espírita, né? Quer dizer, se o Espiritismo fez com que aquela pessoa despertasse nela a sua fé, a Igreja deveria aprovar essas circunstâncias e não atacar, dizer que é preferível ser incrédulo do que acreditar em Deus de acordo com o que o Espiritismo ensina. Quer dizer, é o cúmulo do preconceito, né, da intolerância e da falta de razão, um pensamento dessa natureza. E ele continua: não se tem ouvido também ser lastimada a ausência das fogueiras da Inquisição para os espíritas? Em certas localidades, os espíritas têm sido marcados pelo ódio dos seus concidadãos, até o ponto de serem perseguidos e injuriados pelas ruas. Quer dizer, então Kardec aqui está mostrando ao padre de onde está partindo a intolerância, né? Ele está procurando fazer o padre ver, refletir, que essas atitudes são contrárias até ao próprio ensinamento do Cristo, né? Quando se fala em queimar os espíritas, né? Como se falou de determinada vez, né? Segundo Kardec aqui, e nós lembramos o Auto de Fé de Barcelona, né? Que não se queimaram pessoas, mas se queimaram as obras. Queimaram mais de 300 exemplares de livros de Kardec, livros espíritas. Então, numa demonstração absoluta de intolerância, numa demonstração absoluta de falta de argumentos melhores, de tentar vencer pelo uso da força. Então é isso que Kardec está procurando fazer com que o padre reflita sobre isso. Não tem sido ordenado a todos os fiéis que se afastem deles, dos espíritos, no caso, né, como de pestíferos, e impedido que as pessoas entrem a seu serviço? As mulheres não têm sido solicitadas a se separarem de seus maridos e os maridos de suas mulheres por causa do espiritismo? Veja a que ponto chegava a coisa, né? A ponto da igreja tentar interferir num relacionamento conjugal.
Pois é, Eduardo. O Hitler era um exemplo da intolerância, né? Da falta de respeito às ideias contrárias. E hoje, infelizmente, não na mesma proporção, né? Com as mesmas atitudes, mas ainda vemos aí muitos Hitlers espalhados aí pelo mundo, né? Então a gente vê aí até que ponto chegava a insanidade, né, desses representantes da igreja. Tentarem separar casais por causa de uma opção que uma das partes estava fazendo pela doutrina. Não se tem feito os empregados perderem o seu lugar, retirando dos operários o pão do trabalho e dos necessitados a caridade, porque eles eram espíritas? Quer dizer, a gente vê como é que aqueles nossos companheiros, né, que aderiram à doutrina no seu início, como eles sofreram, né? Sua vida pessoal, interferência em sua vida pessoal, empregos, né, colocados em risco, apenas simples fato de terem aderido à nova doutrina. Não se tem retirado de certos asilos até cegos, porque eles não querem abjurar a sua crença? Diga-me, senhor Abade, será isso uma discussão leal? Os espíritas responderam à injúria com a injúria e o mal com o mal? Não. A tudo eles opuseram a calma e a moderação. A consciência pública já lhe fez a justiça de reconhecer que eles não foram os agressores. Então, Kardec está mostrando aqui que, apesar de todas essas injúrias, de toda essa intolerância, de toda essa violência, que não houve resposta dos espíritas no mesmo diapasão, no mesmo tom, né? Os espíritas, eles recebiam essas injúrias, essas calúnias, essas ofensas, esses preconceitos, com calma e com moderação, como disse aqui o codificador. Por quê? Porque isso como é que a gente consegue isso? Através da convicção, da certeza quanto à lucidez e à racionalidade da doutrina. É isso que nos dá essa calma, essa moderação. Não porque nós somos tão melhores assim que os outros, mas porque quando nós aceitamos a doutrina com convicção, quando nós procuramos conhecê-la, como estamos fazendo aqui nesse momento, isso vai nos dar um instrumento para que nós venhamos receber essas críticas, essas injúrias, essas calúnias, sem revidar, sem qualquer intenção de revide, com calma, com moderação, com a consciência de que estamos no caminho certo. É isso que Kardec recomendava. Porque ainda hoje, como eu também já disse aqui, embora num grau menor, em proporções menores, ainda existem aqueles que sustentam preconceitos, que sustentam intolerâncias em relação a nós, né, que somos espíritas, principalmente por parte desses segmentos, dessas seitas que surgiram aí no seio das igrejas protestantes. Pois é, Elo, esse é um dos pontos, né, principais, né, tem pessoas que criticam a doutrina, pessoas que eu conheço, com quem eu tenho relações, que criticam o espiritismo, mas que a gente vê que elas não sabem nem o que estão falando, né? Estão totalmente equivocadas com relação às ideias, aos conceitos espíritas. E aí a gente procura mostrar que está se fundamentando numa ideia, numa premissa equivocada. Mas isso a gente tem que fazer sempre com muita calma, com muita moderação, como recomendou Kardec, sabendo que essas pessoas, às vezes, elas não têm ainda condições de entender, porque a doutrina, ela, no início, inclusive, ela se propagou nos meios mais intelectualizados, não por uma questão elitista, é porque para compreender a doutrina é preciso estudar, é preciso ler. E tem pessoas que não tiveram a oportunidade nessa existência de terem acesso ao estudo, acesso ao conhecimento, não cultivaram o hábito da leitura, o hábito do estudo. Então, essas pessoas, naturalmente, terão uma dificuldade maior de compreender a doutrina. Elas terão uma resistência maior em relação aos conceitos da doutrina, porque não
não tem essa possibilidade de aprofundar nos estudos, de procurar conhecer a doutrina, para poder criticar. Porque o primeiro requisito para nós criticarmos uma ideia é conhecê-la. Né? Se nós ouvimos por alto, ouvimos falar por alto, sabemos apenas superficialmente o que é essa ideia, nós não temos autoridade para criticá-la. É preciso que nós venhamos compreendê-la, venhamos conhecê-la em profundidade para então podermos fazer as nossas reflexões e fixar, fazer a nossa avaliação, né? Se aceitamos ou se não aceitamos, se estamos de acordo ou se não estamos de acordo. E é isso que falta às pessoas. E é por isso que o número de espíritas ainda é bastante pequeno, né? Esse último censo aqui informa que o número de espíritas é de apenas 2% da população aqui no nosso país. Aqui no Rio de Janeiro ainda tem um percentual um pouquinho maior, né? No Rio de Janeiro somos em torno de 4%, mas a média, principalmente no Nordeste, era menos de 1%. Então vai dar uma média nacional de 2%. Mas a doutrina também, ela não tem pressa, né? Como disse os espíritos, a natureza não dá saltos. Então ela vai se propagando gradativamente. Ela vai se impondo pela sua lucidez, pela sua racionalidade, pelos seus conceitos, pela sua compatibilidade para com as leis de Deus. Então é preciso ter paciência, né? É preciso esperar, porque a doutrina a natureza não dá saltos. Bom, gente, nosso tempo já terminou, vamos parar então por aqui nessas duas questões e semana que vem esse estudo vai continuar. Exato, colher antes da hora, o fruto não sai bom, né? Então é preciso que essas ideias, porque a doutrina é muito nova, a gente precisa entender também isso, né? As outras correntes de pensamento, o pensamento religioso, elas já estão aí na Terra há milênios, né? Muitos séculos. Né? O catolicismo já está há mais de 15 séculos. O protestantismo, provavelmente, talvez, em torno de 5 ou 6 séculos. A doutrina espírita está na Terra presente há apenas 150 anos. Quer dizer, isso para a história da humanidade, ela ainda é muito recente, ainda é uma criança, não é? E mudar um pensamento que está enraizado, incrustado na mente das pessoas há tanto tempo, não vai ser de uma hora para outra. Nós não podemos pegar os pensamentos dessas pessoas, como pegamos uma folha de papel, amassar e jogar fora, jogar na lata do lixo e fazer uma nova folha em branco, para que elas possam adquirir outras ideias. Não é assim. As coisas só vão se modificando gradativamente. Então é preciso ter realmente perseverança e principalmente muita paciência, muita calma. Ok, gente? Bom, então vamos agora caminhando para o encerramento da nossa reunião. Elô, quem é que vai fazer o fechamento aí da reunião, o encerramento? É você ou é a Lisa? É você, Elô? Beleza. Então tá, tudo bem. Valeu, Elô. Obrigado. Bom, então, gente, mais uma vez, obrigado a todos pela companhia e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Vamos passar então agora a palavra para a nossa amiga Elô, que vai fazer o encerramento da nossa reunião. Sérgio, muito obrigado. Obrigada por trazer, né, o estudo de forma assim tão facilitada para a nossa compreensão, né, porque a gente vai observando os três, né, que é no caso o crítico, o cético e o padre. E eu estava aqui refletindo, se formos avaliar dentro de nós, né, cada um deve já ter tido um desses aí, né, como indagação, até a gente chegar na doutrina espírita. Muitos já nasceram, às vezes, né, num seio familiar espírita. Eu não vim
de um seio familiar espírita, né? Minha família é uma mistura danada de religião, muito mais umbandistas, né, e católicos. Então, você vê que até você tirar, como a gente vai colocando, aquela raiz que está ali entranhada, né, é uma coisa assim que demanda um pouco de esforço, demanda tempo. Então, você vai percebendo, aqui dentro da minha família eu sou a única espírita, a maioria é umbandista, é católico, é messiânico, tem reikiano, tem budista, é uma confusão só. Então, confusão entre aspas, porque é uma confusão mais respeitosa, sabe? A gente, quando senta, às vezes eles têm dúvida, perguntam, e isso é muito bacana, isso enriquece, sabe? A gente conhecer um pouquinho de cada coisa, até para a gente poder saber se colocar, a gente aprender a respeitar, né, o tempo de cada um, a necessidade que cada um encontra. Eu lembro que a minha avó, ela falava que Deus não disse que religião ele estaria, nem Jesus. Né? Então é a necessidade do homem de fazer a religião para que ele possa se encontrar. Tanto é que a palavra religião é religar a Deus, né? A origem da palavra. Então a nossa necessidade de se religar a Deus, de se sentir religado, porque na realidade nós não estamos desligados de Deus, mas sentimos essa necessidade. Então cada um vai buscar a sua de acordo ainda com que possa se sentir assim preenchido, né? Até que um dia chegaremos lá. E é bacana a gente observar que muitas pessoas de outras religiões estão indo, às vezes, por conta das novelas, da mídia aí que está trazendo tanta coisa, buscar, né, esse entendimento, ficam se questionando e vão em busca. E isso é bacana, né, das pessoas verem essa necessidade de compreender. Né, não fica mais fechado, achando que não, isso aí é uma coisa proibida, não quero saber, né? Já não estão mais assim. Então é muito bom a gente observar que com o tempo, né, as mentes estão se abrindo mais, né, a busca está sendo maior, né, a necessidade de compreensão e esclarecimento das coisas, que a gente não consegue, às vezes, buscar resposta em conceitos ainda muito materialistas. Então as pessoas estão indo buscar conceitos espiritualistas para compreender, porque senão ficam perguntas sem resposta. Né? Ficam aquelas perguntas que antigamente a gente escutava, é mistério, mistério de Deus, e a gente falava e aceitava. Hoje em dia a gente já não vê que são mistérios de Deus, que tem uma resposta, que tem um fundamento. Né? Então isso é muito bacana. Muito obrigado mesmo. Pois é, vão pela curiosidade e acabam ficando, né? Porque a curiosidade é satisfeita. Então naquele momento é aquela questão da sede, né? Vão com sede e se sentem saciados e acabam ficando. Não é que fiquem a questão da cabeça modificada, é que ficam porque veem que tem um fundamento, né? Que tem uma resposta lógica, que tem um esclarecimento que a gente olha e fala assim, não é acaso, sabe? O acaso não existe, é uma resposta com fundamento. Então, por isso que acabam ficando. Então, a gente agradece ao Sérgio as colocações, né, ter trazido assim esses esclarecimentos para a gente de forma bem mais facilitada. Agradece o amparo dos amigos espirituais que estiveram aqui nos envolver, de Jesus, e elevamos assim, Pai amado, a prece agradecendo por todo esse amparo, por toda essa sustentação que tivemos, pela maneira, Pai, que nos foram trazidos o estudo da noite de hoje, de forma assim facilitada, né, e que cada um possa assim fazer a sua reflexão. Sabemos que hoje estamos aqui encarnados em 5, mas com certeza muitos desencarnados são trazidos, Pai, nessa nossa oportunidade de estudo para terem essa compreensão. E que todos eles possam ser hoje, né, estarem hoje mais esclarecidos, que eles possam ter um caminhar mais tranquilo, que eles possam ter a compreensão da necessidade que se faz o estudo para esclarecimento, o estudo para fortalecimento dos nossos passos, nas nossas caminhadas, tanto ainda física como espirituais. Que a tua doce paz possa assim envolver a cada lar dos amigos aqui presentes, do Sérgio, do Eduardo, do Divino, da Lisa, e também daqueles amigos que não puderam estar presentes. Que nós possamos lembrar-nos com muito carinho e que eles sintam, Pai, esse envolvimento em seus corações. Obrigada, e encerramos assim, com a tua permissão, Pai amado, o estudo desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem sempre. Que assim seja.